Quando a gente começou a falar em taxa de aplicação de custo indireto para pré-determinar o CIF, é importante que a gente verifique que tem em mente que os custos de produção eles são compostos de custos diretos ou custos indiretos. Então, primeiramente, a gente tem que identificar quais são esses gastos que são classificados como custo direto e custo indireto. Nós vimos que o custo direto é aquele custo que é diretamente observável em cada produto. Então, é direto em relação ao produto A, B ou C. Fácil identificação e fácil mensuração objetiva aos produtos. Por que razão? Eu consigo identificar onde ele foi apropriado, consumido, eu consigo identificar a quantidade, se é quilo, litro, metro, hora, eu consigo apurar essa informação vezes o valor de aquisição, então consigo saber o custo de produção. E o outro custo é o nosso custo indireto. Esse é o grande problema que nós temos, que ele é de difícil mensuração ao produto. Por que razão? Ele é um gasto que ele pode beneficiar a mais de um produto simultaneamente. Tá? Então, ele é difícil de identificar e difícil a apuração. Daí a razão da gente aplicar essa técnica para identificar os custos de produção. Tá? Então, nós precisamos... Deixa eu pular uma tela aqui. Não. Tá. Então, eu pulei aqui. Então, custo indireto, difícil de identificação dos produtos e não homogeneamente durante todo o período. Por que razão? A empresa tem gastos que ela utiliza em um determinado período do ano. Por exemplo, ela faz a manutenção em janeiro. Essa manutenção ela vai utilizar durante todo o processo, durante todo o ano. Então, é um gasto que ela só tem lá no início do ano, mas que beneficia todo o período do exercício financeiro. A sazonalidade é uma questão. A empresa ela tem um produto que ela tem uma grande saída num período, tá? E ela, como o sorvete, como a cerveja, ele tem um grande apelo no verão e o resto do ano ele não tem a venda não é tão grande como no verão. Então, o que a empresa faz? Ela tem gastos que pega todo o período daquele exercício financeiro. Então, a gente tem que dividir aquele gasto de forma que ele vai beneficiar toda a produção daquele período. Só que esse gasto, como manutenção lá no mês de janeiro, ou férias coletivas, ele diz respeito a toda a produção do ano. Então, a gente precisa apurar, utilizar essa técnica da pré-determinação do CIF, de forma que a gente possa identificar o custo adequado de produção. Tá? Então, se isso é uma verdade, qual o preço a gente vai atribuir à produção durante todo o ano? Pergunta a responder. De que forma a gente vai verificar isso aqui? Nós vamos utilizar a taxa de pré-determinação dos CIF. E como que vai ser isso aqui? Aqui nós vimos esse vídeo, eu passei da semana passada, todinho, né? Vimos 2 vídeos de uma empresa que produz a fábrica, produz papel. Então, essa produção de papel, ela tem toda a manutenção dos equipamentos de forma que ela consiga produzir corretamente durante todo o período. E temos essa fábrica, também não vou passar agora, nós já vimos semana passada, ela é todo o processo de produção de cerveja. Então, tem todo o passo a passo, então, todos os equipamentos, como produzir a cerveja. Então, o que acontece? A empresa, em um determinado momento, ela apurou seus gastos de produção, tá? Então, esse é o correto. Ela apura gastos de produção, vai quantificando, vai somando os valores para que possa distribuir os produtos na medida que eles forem sendo produzidos. A questão toda é como que a empresa vai lançar mão de um gasto lá em janeiro, algo que ela só vai produzir lá em dezembro. Tá? Então, uma vez que ela tem esses gastos que acontecem no único período do ano e ela beneficia todo aquele período, a gente tem que começar a fazer estimativas. Então, a gente vai estimar qual o volume de produção, quanto a empresa vai produzir, qual vai ser o gasto total do custo indireto que a empresa tem, para que a gente possa, então, fixar esses valores. Tá? O exemplo vai ficar bem mais fácil a gente apurar e identificar essa informação. Vejamos aqui, nesse caso, a empresa, ela durante um ano de X1, a empresa produz o produto A e o produto B. Então, aqui temos 30.000 unidades. Tá? Então, ela estima que produzirá
30 mil unidades. Ela precisa de 6 mil horas máquinas para produzir A e 6 mil horas, sendo 2 mil para produzir o produto A e 4 mil para produzir o produto B. Então, 6 mil horas totais para produzir 2 mil definidos para produzir A e outras 2 mil horas para produzir o produto B. E ela tem custo indireto de produção de 5 milhões, baseado no volume de produção. Tá? Então, ela estima que vai ter 6 mil horas e vai gastar de CIF, custo indireto de fabricação ou de produção, 5 milhões. Além desses gastos aqui. Tá? Então, além daqueles 5 milhões, a empresa vai ter o aluguel de fábrica, que é fixo. O valor é fixo. Produzindo ou não produzindo, ela vai ter aquele valor ali. Ela tem seguro de fábrica e tem outros custos de produção. Então, além daqueles CIFs de 5 milhões, ela tem mais isso aqui. Tá? E o que a gente vai verificar? Diz que aqui fala que a empresa tem expectativa de gasto de R$ 1.000 de custos indiretos variáveis por hora máquina. Tá? Então, ela aqui tem R$ 1.000 por custo direto variável por hora máquina, sendo 200 de material direto e 800 de energia elétrica. Então, se eu tenho aqui 200 mais 800, totalizando R$ 1.000, vezes aquelas 6 mil horas máquinas, tá? Então, vai chegar até sexta-feira. a R$ 1.000, então ela teria um gasto de 6 milhões, tá? Então, ela tem gasto de 6 milhões com esses gastos indiretos variáveis. Então, aqui nós teríamos, repetindo, cada unidade, total de A produzido, consumiria 2 mil horas máquinas e B 4 mil, então totalizando 6 mil horas máquinas. Cada hora máquina custa R$ 1.000, é o valor estimado. Então, 6 mil vezes 1.000, 6 milhões. Tá? Então, a empresa ela já tinha definido aqui esses 4 milhões e meio. Tá? Então, 4 milhões e meio mais 6 milhões vai dar os 10 milhões e meio aqui. Tá? Então, aqui nós temos 10 milhões e meio. Tá? Se eu tenho 10 milhões e meio de gastos estimados de produção, e se a empresa ela tem estimado 6 mil máquinas, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir 10 milhões e meio de reais por valor estimado pelo quanto eu vou ver aqui quanto tempo vai chegar o lençol. Tá? Se for até antes da Páscoa, eu já compro. Senão, deixa eu comprar depois. Gente, se puder só desligar o áudio de vocês, por favor. Então, aqui nós temos valor estimado 10 milhões e meio para um tempo de horas máquinas estimadas. Se nós temos dois valores estimados, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir um pelo outro. Tá? Então, eu não sei qual vai ser o custo final de produção, nem tampouco quantas horas a empresa precisará para produzir o que ela precisa. Mas, como isso aqui ela vai fazer lá no início do ano, então, lá no início do ano, ela faz uma estimativa para todo o exercício financeiro. Tá? Gente, está aqui tudo bem? A gente vai levar em conta tudo que a empresa tem estimado, 10 milhões e meio, tempo estimado, vamos dividir um valor pelo outro. Tá? Dessa forma, vamos estimar que cada hora a máquina que a empresa produza, ela vai gastar R$ 1.750. Tá? Então, por hora, cada hora que ela trabalhar, estiver funcionando, ela vai estimar que o custo indireto de fabricação seja de R$ 1.750. Até aí tranquilo, gente? Podemos passar? Professor, eu tenho uma dúvida. No caso, esses mil vezes 6 mil horas, onde que está? No texto mesmo? Deixa eu só mudar isso aqui de posição, que está atrapalhando a gente aqui. Aqui, olha só, nós temos 6 mil horas. Então, nós temos a estimativa, tá? Que a empresa ela terá esse gasto aqui, produzirá 30 mil unidades. É a expectativa que a empresa tem de produção de 30 mil unidades. Para que ela produza tudo isso aqui, ela está estimando que vai gastar 6 mil horas. Tá? Dessas 6 mil horas aqui, ela está estimando que 2 mil serão para produzir A e outras 4 mil horas para produzir B.
Tá? Então, conforme eu mencionei agora há pouco, como são valores estimados, é de difícil estimativa, custo indireto, então o que a empresa faz? Ela tem que fazer uma projeção de quanto ela vai gastar durante todo aquele custo direto, é fácil de identificação. O grande problema são os custos indiretos de fabricação, os CIFs. Tá? Então, dessa maneira, como tem alguns valores que a empresa só vai ter, ele só vai acontecer lá em janeiro. Mas o que aconteceria? Vamos imaginar que a empresa tenha uma manutenção, por exemplo, e essa manutenção dos equipamentos. Essa manutenção vai beneficiar a produção de janeiro, de fevereiro, março, abril, até dezembro. Se ela pegar todo aquele gasto, apropriar na produção de janeiro, o que vai acontecer com o custo da produção de janeiro? Vai ficar muito elevado. Cada unidade que ela produzir em janeiro vai ficar superestimada. Então, o que ela faz? Ela, ao invés de fazer isso, ela dilui todo aquele gasto da manutenção que vai beneficiar a produção de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Então, ela estima lá em janeiro quantas unidades vai produzir e distribui esse valor de janeiro a dezembro. Tá? Aí, dessa forma, ela fez uma estimativa que durante todo o ano vai produzir 6.000 horas. Tá? Então, se ela tem estimativa que vai produzir 6.000 horas, e essas 6.000 horas são a base de cálculo, o critério que ela usou como adoção de dividir esses custos indiretos. Lembrando que o custo indireto ele também é estimado, tá? Então, valor estimado. Então, nesse momento, nós temos aqui, deixa eu isso novamente daqui. Então, a empresa, nesse momento, ela tem os 10.500 estimados e tem 6.000 horas estimadas. Então, cada hora que ela tiver produzindo, ela terá, em média, o gasto de R$ 1.750 por hora produzida. Tá? Então, é só dividirmos o valor estimado de gasto de custo indireto com o tempo estimado de produção. Dessa forma, nós teremos aqui esse cálculo aqui. Deixa eu tirar esse negócio que está atrapalhando. Então, ali, foi muito aqui. Então, aqui, o produto A e o produto B receberam uma carga de R$ 1.750 de CIF pré-determinado a cada hora trabalhada. Tá? Então, se a gente levar 2 horas trabalhando para o produto A, vai ser 2 horas vezes 1.750. Tá? Então, isso aqui, esse valor aqui é por hora trabalhada. Assim, a cada hora máquina trabalhada, as contas de cada produto serão debitadas pelo valor da hora máquina, conforme o cálculo acima. Então, o que nós estamos a fazer? Bom, se o produto A tem estimado 2.000 horas máquinas, 2.000 vezes 1.750, R$ 3.500 daquele total de 10.500 vem para o produto A. Ou para o produto B, uma vez que são estimados 4.000 horas, 4.000 a 1.750, então o produto B ele arcaria com um total de 7 milhões de CIF. Se somarmos esses dois valores aqui, vamos voltar àqueles 10.500 que vimos lá atrás, agora há pouco. Tá? Então, aqui achamos a proporção. Quem tem mais horas máquinas recebe a carga maior do CIF, dos 10.500. Quem tem menor hora máquina, arca um gasto menor. Tá? Gente, está aqui tranquilo? Só dividimos na mesma proporção. Total de 10.500 por 6.000, depois multiplicamos por 2.000 e por 4.000 aqui. Tá? No caso, professor, no exemplo anterior estava CIP. Foi um erro de digitação ou CIP é outra coisa mesmo? Como assim? No slide anterior. Não, produto A e B. Não é isso que estava lá? Isso, aí estava botando o valor de... Ali, ó. Logo CIP... Não, A e B não, aqui. A e B. Tá? Não, aqui, ó, embaixo, onde está custo fixo. Aí vem ali, logo, os CIP totais foram 4.500. Então, esse 4.500 mais esses 6 aqui, que vão totalizar os 10.500. Não, entendi essa parte. A pergunta é, o CIP significa o quê? Há custos variáveis, que ele aqui diz só, a expectativa de gastos de custos indiretos variáveis. Tá? Então, aqui faltou, de repente, só os I, do C e V, para a gente identificar como esses valores aqui. Então, o V
normalmente variáveis. Tá? E aqui nós tivemos Não, de variáveis eu entendi. É antes ali, ó, na outra parte. aqui, Logo, isso. custo É indireto CIF de produção ou CIP ou mesmo? não, custo indireto, ou CIP, custo indireto de Ah, produção, ou CIF, custo indireto de fabricação, tá? Eles querem dizer a mesma coisa, apenas com entendi. diferente, tá? Mas Tá ok. CIF ou CIP de produção ou CIF de fabricação é a mesma coisa, tá? Tá ok, obrigado. Às vezes a gente até colocamos dessa forma assim, não foi a intenção. Até para que a gente possamos ver que, ó, isso, estamos falando daquilo, a mesma coisa de forma diferente, com outra nomenclatura, tá? Bom, então Tá, nós pegamos aqueles 10.500, dividimos por 6.000, lembrando que o produto A, ele consome a estimativa de 2.000 horas, então 2.000 vezes 1.750 aqui de cima, 3.500. E o produto B, 4.000 a 1.750, 10.500. Então, uma vez que a empresa precisa registrar na sua contabilidade esse gasto, o que ela faz? Ela abre duas contas. Então, aqui as duas contas. O produto em elaboração é uma conta de estoque, uma conta de ativo. Ela vai lançar mão no ativo e esse valor vai aparecer lá no seu ativo. Ó. Estamos gastando isso aqui, está contabilizado lá no ativo da empresa, 10.500, uma vez que ela estimou esse valor. E ela vai abrir uma outra conta, a contrapartida vai ser CIF estimado, custo indireto de fabricação, veja que aqui lá atrás estava o CIP, né? Então, aqui o CIF ou CIP estimados, 10.500. Então, em obediência àquele método das partidas dobradas, um valor a débito e um valor a crédito. Tá? Então, aqui, contabilizamos o valor estimado dessa estimativa dos gastos. Até aqui tranquilo, gente? Então, só fizemos isso. Lançamos mão, contabilizamos e estamos registrando no estoque esse valor aqui. Em seguida, o que nós vamos identificar? Durante o processo, lá no final do exercício financeiro, supondo que aquele valor que temos apurado lá de 10.500 foi em janeiro, tá? E lá no final do processo de produção, a empresa, o que ela percebeu? Olha só, nós gastamos realmente 11 milhões. Ela percebeu que gastou 11 milhões. Ela estimou 10 milhões e 500 e gastou efetivamente 11 milhões de reais. Então, esses 11 milhões, eles têm que ser verificados, tem que ser registrado. Como vamos tratar esse valor? Porque se a empresa gastou 11 milhões, esse valor, ou ela já saiu do caixa da empresa, ou alimentou uma conta de obrigação, tá? Então, a gente abre uma conta aqui, vamos debitar uma conta de consumo de gastos, CIF reais, e essa conta aqui ou saiu dinheiro do caixa, ou saiu do banco, ou temos que pagar o nosso fornecedor. Tá? Então, a gente está contabilizando obrigação ou saída do caixa, creditando esse valor contra 11 milhões de CIF reais. Em seguida, o que nós temos a fazer? Nós vamos imaginar que desse produto que entrou em produção, a empresa tenha terminado a produção de 10.400 naquele período. Ela terminou a produção de 10 milhões e 400. Então, nesse momento, a produção foi de 90% que ela conseguiu terminar a produção. Tá? Então, 90% daqueles custos de produção de 10.400, então vai totalizar 9.360.000. Então, repetindo aqui, que ficou meio confuso, transferência de produto em elaboração, aquele produto estava lá naquela conta em elaboração, tá? Para custo de produto acabados, equivalente a 90% do valor produzido. Então, supondo que ela tenha produzido 10.400, transferiu 90% daquele valor para produtos acabados. Então, 90%, 10.400, 9.360, tá? Nessa hipótese aqui, corresponder a 90%, mas como poderia ser o valor inteiro também, tá? Mas a ideia é só de a gente tratar essa informação para ver que isso pode acontecer. Nem tudo que está acabado, está em elaboração, terminou a produção, tá? Então, dessa forma, a empresa tem produtos acabados, efetivamente, que podem ser comercializados, utilizados
90% daquela produção ali. Então, 9.360, produto acabado, ela vai alimentar uma outra conta de ativo contra produto em elaboração. Sendo que nós tínhamos lá aquela conta anteriormente, lembra? Botei aqui o número 1 para lembrar que era aquele saldo que estava lá atrás, 10.500. Então, tínhamos estimado 10.500, produzimos 9.360. Se produzimos 9.360, continua em elaboração ainda esse valor aqui, ou seja, isso menos isso tem elaboração isso aqui. Tá? E já temos agora na conta de produto acabado 9.360. Tá? Esse valor está na conta de produto acabado, 9.360. Tá? Em seguida, o que a gente vai fazer? Nós vamos transferir para o produto acabado o valor das vendas. Tá? Então, nós vimos anteriormente que tinha em estoque 9.360. Se a empresa vende a metade da sua produção, a metade do seu produto acabado, ela vende isso aqui. Então, nós vimos em contabilidade financeira, em análise de custo também, que o valor do custo para produzir o que nós vendemos é o nosso CMV ou CPV. Custo de produto vendido ou custo das mercadorias vendidas. Tá? Então, aqui, até agora não tem nenhuma novidade. A gente está lançando mão, vamos dar baixa na conta de estoque. Tinha um 9.360 e nós vendemos a metade. Então, essa metade custa 4.680. Esse é o custo de vendas, custo dos produtos que nós vendemos. Tá? Então, esse é o valor do custo que nós vendemos, nós vamos dar baixa no nosso estoque de produto acabado. Tá? Então, nesse momento, o nosso estoque de produto acabado, que entraram 9.360, saiu isso aqui, nós só temos isso de produto acabado agora. Tá? Em seguida, como a gente estava trabalhando com valores estimados, tá? CIF estimados e CIF reais, o que nós temos que fazer? Nós vamos encerrar essas contas de custo indireto de fabricação. De que maneira? Nós abrimos aquele razonete lá atrás com esse valor aqui, CIF estimado, 10.500. Tá? Então, a gente vai lançar a mão agora, vamos encerrar uma conta transitória, tá? essa conta de CIF estimado é uma conta transitória, lançamos a débito e zeramos essa conta aqui. Em seguida, a gente vai lançar, o segundo lançamento vai ser a variação de CIF. Então, a gente vai criar uma conta de variação de CIF, tá? Para que a gente possa encerrar essa conta de CIF estimado. Tá? Então, essa conta, voltando aqui um pouquinho, ela estava com saldo credor. Nós lançamos aqui essa conta aqui, a débito, tá? CIF estimado. Então, vamos debitá-la. E a contrapartida desse lançamento aqui vai ser a variação do CIF. Ao fazer isso aqui, nós zeramos esse saldo aqui. Tá? Em seguida, partimos para esse segundo lançamento. O CIF real que aconteceu. 11 milhões, tá? Variação do CIF, 11 milhões, quanto 10.500, um débito e um crédito. Exatamente como está aqui em cima. Tá? Em seguida, o que nós vimos aqui? Achamos uma diferença entre o estimado e o real de 500 mil. Então, efetivamente, a produção que nós, lá no início do ano, tínhamos previsto que íamos gastar só 10.500, gastamos 500 mil a mais. Se nós tínhamos gasto um valor, estimado um valor menor, e efetivamente consumimos mais, o que nós temos a fazer? Agora nós temos que distribuir esse valor para as contas que nós utilizamos ao longo do período. Tá? Porque o nosso estoque ele ficou subavaliado, o nosso CMV ficou subavaliado, o nosso estoque de produto acabado, o CMV, tá? Tudo ficou subavaliado. Então, quando no momento final que a empresa apura o seu custo de produção real, o CIF real, ela tem que identificar essa diferença entre o estimado e o real e distribuir isso entre aqueles valores, as demais contas. De que forma seria isso aqui? No finalzinho, abre-se uma outra conta, tá? Para que essa conta de variação, ela também é transitória. Então, as contas CIF estimado, CIF reais e a variação do CIF são todas contas transitórias. Então, em seguida, o que a gente faz? A gente vai fazer esse lançamento aqui, tá? E vamos distribuir esses 500 mil diferença entre as três contas que nós utilizamos. Produto em elaboração, tá? Então, aqui, o produto em elaboração, 50 mil. Então, aquele estoque que estava subestimado,
de 1.140, ele ganhou mais 50 mil. Ou seja, parte dos 500 mil, eles ainda estão em estoque. Ou seja, 10%. Lembra que nós vendemos? Tinha lá 90% e vendemos 50% só. Então, parte daquele valor que nós tínhamos vendido anteriormente, que estava em estoque, ele está registrado aqui no estoque de produto em elaboração. Então, 10% de 500 mil continuam em estoque de produto em elaboração. Produto acabado. Nós vendemos a metade daquele estoque que nós tínhamos vendido. Lembra? Aqui, gente, pode ter ficado confuso. Como foi isso aqui? Antes, nós tínhamos lá um valor que nós vendemos 90%. 90% da produção, dos quais nós vendemos 50% daquela produção foi vendida e outras 50% desse valor aqui ficaram em estoque. Tá? E aqueles 10% ainda estava em elaboração. Como o produto estava em elaboração, 10%, tá? Que corresponde a esses 500 mil. Então, 10% de 500 mil, está aqui 50 mil. E aqueles 50% que nós vendemos, está aqui CPV. Tá? Deixa eu tirar de novo esse negócio aqui da frente. Vou avançar um pouquinho. Então, aqui, ó, 225 mil, ele vai vir aqui para baixo para o CPV. E o outro que está em estoque de produto acabado, aqueles outros 50%, o valor está aqui, que nós vamos pegar 10% de 500 mil, que é o produto em elaboração, vamos pegar 45% de produtos acabados, vai dar 225 mil, e produto que foram vendidos, tá? 45%. E dessa forma nós teremos uma outra configuração, que nós teremos o valor de produção em elaboração 1.190.000 e em estoque a empresa terá 4.905. E esse é o mesmo valor do CPV, ou seja, quanto a empresa gastou para vender, custou 4.905. Então, se somarmos esse valor aqui, mais esse valor aqui, nós vamos ter aquele total de 11 milhões de reais. Tá? Gente, num primeiro momento, ele é um pouco assim, pode confundir um pouco. A gente vai, falta 10 minutinhos para acabar a sessão, temos um exercício para a gente fazer juntos aqui, que ele vai esclarecer mais. Tá? Mas eu pergunto a vocês aí, como é que estamos aí? Esse nós temos que fazer, calcular mesmo, temos que trabalhar para tirar as dúvidas. Tá? Como é que estamos aí? Estou um pouco confuso, professor. Esse material que você está apresentando está lá no Sigu, não? Tá lá. Achei lá e não achei isso aqui. Vamos ver o exercício? Vamos ver o exercício aqui. Ó. Esse é um outro exemplo. Vamos ver aqui. Ó. Só um minutinho. Esse material aqui, ó, ele está lá no portal, tinha colocado anteriormente, porque como a gente estava tratando com a projeção, com o PowerPoint, então estava entendendo que isso aí facilitaria, né? Mas aí eu achei melhor colocar também esse material. Só um minutinho, por favor. Estão vendo essa tela aí do módulo 5? Conseguindo enxergar? Módulo 6. Isso, módulo 6, isso. Então, esse material está lá no portal. Tá? Então, tudo que nós vimos aqui, tudo que tem nesse PowerPoint, está nesse material. Tá? Então, eu queria que vocês dessem uma lida. O que nós vimos ali, acabamos de ver aqui, está nesse material aqui, exatamente do mesmo jeito. Tá? Tá. E aqui nós temos alguns exercícios. Vamos ver aqui um exercício para a gente ver que, pelo exercício, vocês verão que a coisa ele não é tão difícil assim. Tá? Então, primeiro, o que nós teremos a fazer aqui? Por exemplo, ó, vamos ver o exercício número 2. Eu pedi que vocês, vamos ver o número 2, eu pedi que vocês dessem olhada no 3 e 4, tentassem fazer, e depois tentassem fazer o 4, olhassem aqui, lá no finalzinho do material, tem o passo a passo aqui da solução. Tá? Mas vamos tentar ver primeiro aqui
o 2 para ver que a coisa não é assim tão difícil como parece. Aquele está bem complexo, somente a gente tem que fazer o item por completo. O que está dizendo aqui? Aqui diz que, ao final de determinado período, a indústria apontou 800 mil de custos totais para a produção acabada. Os CIFs correspondem a 40% do custo total, ou seja, então aqui dentro desse custo total de produção, da produção acabada, isso nós já vimos aqui, aquele razonete. Isso aqui já está lá naquele razonete. Ó, esse é o custo efetivo. Tá? Então, 800 mil tendo 40% do custo total apurado tendo sido apontados 25.600 horas. Tá? Com base nesses dados, qual a taxa de aplicação apurada para os CIFs reais? Então, se ele diz que desses 800 mil, 40% corresponde ao custo total, aqui eu não tenho como escrever nessa tela aqui. Então, como é que nós faremos? 800 mil a 40% vai dar 320 mil reais, não é isso? Vê se vocês conseguem visualizar. Temos 800 mil do custo total, dos quais 40% corresponde a CIF. Então, qual é o montante do CIF nesse momento aqui? 40% de 800 mil, 320 mil reais. Não é isso? Se 320 mil para um período onde foram apontadas 25.600 horas, tá? Qual o valor do CIF real? Qual a taxa de aplicação do CIF real? Então, nós vamos considerar somente o que for o CIF. E qual o valor do CIF total? 320 mil, não é isso? Se eu tenho 320 mil para um total de 25.600 horas, nós vamos dividir 320 mil por 25.600 horas. Tá? Então, dessa forma, nós vamos encontrar um montante. Deixa eu ver aqui. Tem que olhar lá. Eu estou com a solução aqui, está lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Se pegarmos 800 mil a 40%, então temos 320 mil reais de custo indireto de fabricação. Esse valor corresponde a quantas horas? 25.600 horas. Então, se dividirmos esse valor por 25.600 horas, o valor por hora trabalhada vai dar 12,50. Tá? Então, a taxa de CIF nessa situação aqui é igual a 12,50. Então, para que serve esses 12,50? A gente veria se a empresa trabalha com mais de um tipo de produto diferente, cada hora trabalhada que esse produto consumir, ele vai ter a gasto 12,50. Tá? Um produto que gasta 2 horas para ser produzido vai gastar R$25 dos 300 mil. Se um produto gastar 4 horas, vai gastar R$50 de CIF. Tá? Conseguiram visualizar essa informação aqui, essa solução do número 2? Hein, pessoal? Eu não entendi não, professor. Deixa eu ver se ele vai cair agora. Está faltando só 3 minutinhos. Deixa eu tentar projetar. Vamos projetar outra tela. Não tem problema. Se o senhor quiser encerrar, a gente volta. Não, aqui, deixa eu tentar projetar essa tela aqui. Aí. Pera lá. Bom, vocês estão vendo aí agora uma outra tela, né? Tela branca, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo usá-la aqui. Nós tínhamos ali, qual o valor anteriormente que nós tínhamos ali de custos indiretos de fabricação, custo total de produção? Peraí. Deixa eu tentar usar isso aqui, hoje está diferente aqui para mim. Ele não está hoje na... peraí. É 800 mil, professor.
que é a ferramenta no aplicativo aqui. Então, 800 mil. Aí, Isso. gasto 800 mil. Estão vendo essa tela aqui, não estão vendo? Sim. Esse 800 mil era o custo total de produção. Esse custo total envolve custo fixos, custo direto e indireto. O que que diz? Diz que desse montante, 40% corresponde a quê? Ao CIF. Não foi isso? Isso. 800 mil total de CIF corresponde a 40%, então nós temos de CIF 320 mil. Sim. CIF, tá? A empresa utilizou quantas horas para produzir, para gastar esse CIF? 25.600 horas máquinas reais para o período. Então, vamos dividir isso aqui, 25.620. 25.600. Isso. Ah, 25.600? Isso. Então, peraí, deixa eu corrigir aqui. Então, 25.600. Então, 25.600. Eu tinha 300 mil reais, 320 mil para 25 mil horas trabalhadas. Então, só dividir um pelo outro. Assim, vamos achar 12,5. Cada hora trabalhada, a empresa ela gastou de CIF 12,50. Tá? Se um produto, supondo que um produto A, que não está no enunciado, esse produto gastou 2 horas para ser produzido. Qual o gasto de CIF que esse produto teve? 2 horas vezes 12,50, 25 reais. Tá? Tranquilo? Deixa eu melhorar essa letra aqui, que é ruim escrever na tela assim. Tranquilo, gente? Se cada hora a empresa gasta 12,50 e um dado produto levou 2 horas para ser produzido, 2 horas vezes 12,50 vai dar 25 reais. Tá? E se um produto levou 4 horas para ser produzido, quanto desses 320 mil esse produto vai levar? Se um produto 4 horas vezes 12,50, esse produto vai consumir 50 reais. Tá. E assim por